Por que Cristo, não eu? Por causa do princípio da substituição. Levítico, capítulo 5, versículo 10. E do outro, fará o holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22 vai dizer isso. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Expiação é substituição. Jesus morreu no nosso lugar. Por isso não pode ser você. Por isso não pode ser eu. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Jesus Cristo, ele é o nosso substituto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leia João 1, 29. Vamos ver aqui algumas características do substituto. Primeiro, conforme Hebreus capítulo 10, 11 e 12. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. O substituto tinha que ser aceito por Deus. Entende? Por que não você? Por que não eu? Porque eu e você não seríamos aceitos por Deus. Era necessário que fosse Jesus Cristo. Em segundo lugar, o substituto, ele não podia ser um animal, tinha que ser um homem. Jesus é verdadeiro homem. Hebreus 9, 12. Diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Vamos ler os versos 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Era necessário que fosse um homem. Um animal não poderia ser. E Jesus Cristo é o verdadeiro homem. Em terceiro lugar, o substituto tinha que ser sem pecado, ou seja, deveria ser inocente. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 26. E em quarto lugar, o substituto tinha que morrer voluntariamente. A morte de Jesus foi voluntária. Vamos lá para o capítulo 10 de Hebreus, versos 8 e 9. Hebreus, capítulo 10, versos 8 e 9. Diz assim: como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Em quinto lugar, o substituto de muitos tinha que ser uma pessoa de valor incalculável. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. 1 de Pedro capítulo 1, verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pensa no valor. A vida de Jesus foi de grande valor. E em sexto lugar, apenas um substituto divino podia cumprir os requisitos de Deus. Cristo é Deus. Então, nós vemos que Jesus é homem. E nós estamos vendo que também Jesus é Deus. Por isso, irmãos santos, participantes da vossa vocação celestial, considerai a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão,
sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Ele é muito maior do que qualquer homem, do que qualquer ser humano. E a Bíblia está fazendo uma comparação a Moisés, que é considerado pelas Escrituras, e eu vou deixar para você mais um exercício, uma tarefinha. Anote aí essa tarefa. Pesquise na palavra de Deus qual a importância que Moisés tinha nas Escrituras. Deus vai dizer que Moisés era um homem manso. Pesquisa isso, tá bom? Então nós vimos aqui, por que não eu? Por que não uma pessoa tinha que morrer? Por causa do princípio da substituição. Não há perdão sem derramamento de sangue. Porém, Jesus Cristo precisava ser, ele é o nosso substituto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João 1,29. E algumas características de Jesus que nos faz entender qual a importância e por que a necessidade dele morrer em nosso lugar. Porque o substituto tinha que ser aceito por Deus. Segundo, porque o substituto não podia ser um animal, tinha que ser um homem. Terceiro, porque o substituto tinha que ser sem pecado, inocente. Quarto, porque o substituto tinha que morrer voluntariamente. Quinto, porque o substituto, de muitos, tinha que ser uma pessoa de valor incalculável. E sexto, apenas um substituto divino podia cumprir os requisitos de Deus.